Olá a todas, olá a todos, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao curso de Teoria Geral do Processo. Hoje eu tenho a satisfação de ter comigo na divisão dos trabalhos aqui o pós-graduando Rafael Ribeiro Rodrigues, que já defendeu a sua dissertação de mestrado sobre interpretação do pedido, inclusive é um dos pontos aqui da exposição de hoje. O tema da aula é direito de ação e direito de defesa. Como procedemos em outras exposições, há um sumário, e o sumário aqui é dividido em 10 itens. Primeiro, direito de ação. Segundo, teorias do direito de ação. Terceiro, pretensão, ação e demanda. Quarto, elementos da ação ou elementos identificadores da demanda. 5, condições da ação. 6, direito de ação e direito à tutela jurisdicional. 7º, bilateralidade da ação e do processo e ação e defesa. Classificação das defesas é o 8º item. 9º, contraditório, diferido ou postecipado e sua excepcionalidade, no 9º item. E 10, finalmente, revelia e seus efeitos. Então, Rafael, seja bem-vindo. Vamos começar, então, com a primeira parte dessa exposição, falando sobre o direito de ação. Obrigado, professor. Então, na definição do livro Teoria Geral do Processo, elaborado pelos professores Antônio Carlos de Araújo Sintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel de Dinamarco, o direito de ação é uma situação jurídica de que desfruta o autor perante o Estado, seja ela um direito ou um poder. Então, vejam que aqui se coloca a ação como um poder ou como uma ação, ou como um direito. E aqui, como direito, se inseriria na esfera do direito público subjetivo. A situação jurídica é um pouco aquela ideia de Goldschmidt de trazer a importância da situação jurídica na definição do que vem a ser o próprio processo. Então, podemos analisar a ação sempre por esse enfoque, como poder ou direito. Então, ela pode ser caracterizada como um poder ou, de acordo com a teoria geral do processo, um direito ao exercício da atividade jurisdicional. E, evidentemente, com o exercício da ação, provoca-se a jurisdição, que, por sua vez, se exerce por um complexo de atos, que é o processo. Então, o processo é esse complexo de atos que caracterizam o procedimento nessa sequência lógica e cronológica rumo à decisão ou decisões que venham a deliberar sobre uma proteção jurídica sobre a tutela jurisdicional. E, evidentemente, que podemos pensar num direito, e aí essa ideia do direito público subjetivo, ou um poder de exigir esse exercício, o exercício desse direito à atividade jurisdicional. Então, o que você, Rafael, poderia dizer sobre alguns dos princípios informadores do direito de ação, para começar a falar sobre o direito da inércia, né? Princípio da inércia. Claro. Bom, o princípio da inércia, a priori, professor, inclusive nós temos que sempre levar em mente que o Estado ele não pode, dispor de própria, iniciar uma ação, uma demanda, né, visar tutelar os interesses das partes. Isso, assim, remonta a questões basilares, como, a princípio, se o juiz, e aí fazendo uma recortagem, se o juiz é imparcial, se ele próprio inicia um processo, né, se ele próprio dá início a um processo, evidentemente que essa questão da imparcialidade já se tornaria esvaziada, né, porque se ele começou um processo por uma das partes, ele evidentemente já, ao menos em tese, teria interesse
de que aquela tutela fosse concedida ou algo nesse sentido. Então, a inércia nada mais é do que a ideia de que o Estado está lá à disposição das partes para que a tutela seja pleiteada, né? E, como o senhor disse, é um direito, um poder de que se acione o Estado juiz para que aquela tutela venha a ser pleiteada, mas ele não pode, de ofício, né? Não pode, ele próprio, esponde própria, iniciar aquela ação para tutelar determinado direito de determinada parte. Perfeito. Inclusive, né, a gente poderia lembrar, algumas vezes, em alguns livros doutrinários, se coloca uma espécie de exceção a esse princípio da inércia. E cita-se como exemplo a possibilidade de o juiz convolar, converter, não é, um plano, um processo de recuperação judicial numa falência, não é? E que isso seria digamos, uma exceção ao princípio da inércia. Na realidade, nós sabemos que o processo já está em andamento, já está em curso, um processo de recuperação, e o que aconteceu foi que o juiz verificou que não estavam presentes aqueles requisitos necessários ao desenvolvimento do processo de recuperação judicial. E por essa razão, ao decreto de falência. Mas isso não tira essa ideia de que o processo se inicia por iniciativa do interessado, não é? O Estado juiz jamais iniciará um processo, jamais distribuirá uma petição inicial do início. Então, esse seria um exemplo, mas que aqui fica explicado que essa exceção não é a correta, não é? Que seria talvez uma exceção da ideia de início do processo que o juiz não pode realmente iniciar. Agora, evidentemente, em algumas hipóteses, pode o magistrado agir de ofício, como nesse caso em que eu acabei de relatar, em que o juiz simplesmente convola um processo de recuperação judicial num processo de falência. Que acaba sendo um desdobramento de uma ação já em curso, né, professor? Como o senhor bem disse. Exato, exatamente. Não é? Poderíamos dar alguns outros exemplos em que o juiz pode até agir de ofício. Isso não tem a ver com o exercício do direito de ação, mas posturas que o juiz adota ao longo do processo e que está autorizado pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, e aqui não tem nenhuma relação com o direito de ação, mas a inércia, não é? Aquela ideia de o juiz poder, em algumas hipóteses, agir de ofício, como, por exemplo, a determinação de se proceder à oitiva de uma testemunha referida, aquela testemunha que foi referida num depoimento de outra, e o juiz, verificando que é importante ouvir, juiz ou árbitro, que também detém a jurisdição, determinar a oitiva dessa testemunha referida. E, na sequência, podemos falar do princípio dispositivo, e muitas pessoas confundem aí o princípio dispositivo com aquela ideia do princípio da inércia, enfim, da iniciativa. O princípio dispositivo tem a ver com a ideia de poderes instrutórios do juiz, não é? Que é aquela ideia de a possibilidade, como eu disse, de que o juiz pode, em determinadas situações, determinar a realização de provas de ofício, independentemente do requerimento da parte interessada. Então, o princípio dispositivo está ligado àquela ideia de provas. Não é? Há um artigo clássico de Liebman sobre o princípio dispositivo, em italiano, está naquela coletânea que se chama Problemas de Direito Processual, e esse princípio dispositivo, então, não pode se confundir com o princípio da inércia ou o princípio da iniciativa judicial em termos de início do processo. Aqui o princípio dispositivo está voltado muito mais para a ideia do campo probatório, não é? Daquela ideia de que o juiz pode, em algumas situações, determinar a realização de provas de ofício. Mais no processo civil, menos no processo penal, porque no processo penal há uma visão de que essa iniciativa probatória não é bem vista, na medida em que isso poderia comprometer
a imparcialidade do magistrado, que passaria de um órgão imparcial para decidir a controvérsia num órgão parcial, uma vez que normalmente no processo penal essas iniciativas seriam muito mais para que o Estado exercesse plenamente e conseguisse a satisfação de sua pretensão acusatória. E aí, evidentemente, que isso não é bem visto dentro do processo penal. Então, isso tem muitas limitações dos poderes instrutórios do juiz. No cível, isso já é melhor visto, não é, Rafael? Então, eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa sobre o princípio dispositivo, e aí poderia falar aqui sobre o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. No tocante ao que o senhor já falou da questão da possibilidade do próprio magistrado instruir o processo, né, com as provas que ele entende serem necessárias, serem produzidas para que ele decida, no fim do dia, né, e aí uma conclusão até lógica, se o magistrado vai proferir ao final a decisão, ele tem que se sentir confortável com aquela decisão que ele vai proferir. Então, não por outro motivo, ele não pode ficar limitado às provas produzidas somente pelas partes do processo. Me parece que não por outro motivo, e por favor, professor, me corrija se o senhor entender de maneira diversa, não por outro motivo, mas o Estado tem sim aí o seu poder, né, de instruir o processo, além daquelas provas que as partes trazem para o processo, porque no fim do dia a cognição que ele vai formar para decidir vai ter que ser baseada em provas, em fatos que estão provados, né? Sem dúvida nenhuma, mas ele sempre nesse tipo de iniciativa ele parte de um debate daquilo que está nos autos, já daquelas provas que já estão nos autos para ele verificar, ele magistrado verificar a necessidade de outras provas, não é? Não pode tirar simplesmente Sim. da manga, não é? Ou simplesmente trazer ao processo que ficou sabendo de algo que não tem nenhuma relação com aquilo que foi debatido pelas partes no processo. Perfeito. Então, evidentemente que os fatos notórios podem ser trazidos pelo magistrado a qualquer momento, aqueles fatos que são notórios, ou para uma determinada comunidade, ou uma região, ou a sua comarca ou seção judiciária, e aí, evidentemente, que isso pode ser levado ao processo. Porque ele não pode trazer ao conhecimento algo que simplesmente não tenha nenhuma correlação com aqueles elementos que já constam dos autos. E para continuar a falar sobre o direito de ação e seus princípios informadores, é preciso falar do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que traz aquela ideia do direito de ação, do direito de demandar, do direito de ingressar junto aos órgãos jurisdicionais. E essa ideia informa o direito de ação, ou esse poder que está ligado a se exigir o exercício da atividade jurisdicional. Então, na verdade, esse princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional fala muito mais do que o mero acesso formal à justiça ou o direito de ação. Ele está mais ligado ao direito à obtenção de uma tutela jurisdicional, de uma proteção jurídica, e então ele seria uma visão muito reducionista ligar o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional a apenas o acesso aos órgãos jurisdicionais, o mero acesso formal. É muito mais que isso, na visão de Kazuo Watanabe, o acesso à ordem jurídica justa, que é aquela ideia de abertura de meios à proteção jurídica de acordo com o ordenamento jurídico, evidentemente interpretado em consonância com os anseios atuais de toda a nação. E com isso aqui, eu não sei se você, Rafael, quer fazer alguma consideração a mais sobre a tutela, sobre a inafastabilidade do controle jurisdicional ou da tutela jurisdicional, para passarmos aqui a falar sobre as teorias do direito de ação. Não, é isso mesmo que o senhor falou, professor. Eu concordo. Realmente não tem como só simplesmente
conceder o acesso ao Poder Judiciário sem conceder que esse acesso lhe dê a resposta à resolução do seu problema, né? O problema, além de acessar o Judiciário, o problema tem que ser resolvido no mérito, de maneira satisfatória. Exatamente, não tenho nada a acrescentar. Vou avançar aqui, professor. Então, vamos ver agora, então, né, dentro do direito de ação, as teorias do direito de ação, e aí, começando por esse sumário, esse pequeno sumário que mostra as teorias que nós analisaremos nessa exposição. Existem outras também que não serão aqui expostas, mas, digamos, essas seriam as principais. A primeira seria a teoria civilista ou imanentista, a segunda, a teoria concretista, a terceira, a teoria abstrativista, e, por fim, a teoria, quarta e última, a teoria eclética, que traz elementos tanto da teoria concreta do direito de ação, como da teoria abstrata do direito de ação. Então, vejamos agora, então, a teoria civilista ou imanentista, que parte daquela premissa, não é? Daquela ideia quando não havia uma distinção entre o direito material e o direito processual. Está muito ligada àquela ideia romanística. No Código Civil, havia um dispositivo, o Código Civil de 1916, né, já revogado, há um dispositivo, o artigo 75, que dizia que a todo direito corresponde uma ação. Esse dispositivo não está mais no novo Código Civil, o novo é o em vigor de 2002, mas esse dispositivo que eu mencionei traduzia essa ideia romanística de vinculação umbilical do direito material com o direito processual, não é? E essa ideia vem do direito romano, que foi reproduzida ao longo de séculos e apenas começou a haver essa diferenciação entre ação e direito material, entre os pressupostos processuais e os pressupostos da relação jurídica de direito material no segundo quartel do século XIX. Mas, então, essa teoria civilista ou imanentista traz em si essa ideia romanística do direito de ação, de acordo com a qual não há ação sem direito e não há direito sem ação. Então, a ação seguiria a natureza do direito. E, evidentemente, que essa ideia confunde o conceito de direito de ação e direito material demandado em juízo. E essa ideia que eu havia dito, de que o direito não tinha autonomia e era considerado como uma decorrência lógica da violação de uma norma de direito material. E aí ficavam essas dúvidas, não é, Rafael? Como é que a gente poderia explicar as ações julgadas improcedentes ou ação declaratória negativa? Aquela de acordo com a qual o autor vem a juízo pedir a declaração negativa. Por exemplo, é muito comum nós termos na praxe, não, na vida do profissional do direito, na área do contencioso, a propositura de demandas declaratórias negativas, aquelas que têm por objetivo a declaração negativa de direitos, a declaração de que, por exemplo, o autor nada deve em relação a uma obrigação que lhe é atribuída. Por essa razão é que se nós ligarmos o direito de ação ao direito material, ficaria sem explicação essas iniciativas judiciais, essas ações destinadas à declaração negativa. Mas vamos lá, Rafael, o que você, na sua experiência, já teve algumas ações declaratórias negativas? Isso é comum, não é? Isso é comum, inclusive, só fazendo uma abordagem aqui para os alunos, em especial no campo tributário, né, professor? Quando se trata da declaratória de inexigibilidade de débito, eu Bem quero que lembrado. declare que aquele tributo que está me sendo cobrado não é devido. Então, na verdade, eu quero que aquele direito pleiteado pela parte contrária não existe.
né? Se aqui está falando que se não existe, que todo direito emana uma ação, na verdade o que eu estou pleiteando aqui é que esse direito não existe, na verdade, o direito da parte contrária, é totalmente infundado aqui, no caso, a teoria civilista imanentista, para explicar a existência de uma declaratória negativa. E o pedido improcedente, como o senhor bem disse, né? Ora, se o direito em si, no final, quando julgar o mérito, for reconhecido que aquela pretensão deduzida em juízo, aquela demanda é infundada, improcedente, ora, então o direito não existe. Se o direito não existe, o que existiu? O que ocorreu, então, se não foi o direito de ação quando se iniciou o processo? Realmente, aí, nesse ponto, fica prejudicada, né, a teoria civilista imanentista. E bem lembrado a sua referência às demandas declaratórias negativas no campo do direito tributário, que são muito usuais, muito comuns, essas chamadas ações declaratórias negativas. Na verdade, quando se verifica a propositura de uma demanda, não é? A petição inicial, que é o veículo da demanda, muito comum a gente verificar a qualificação seguindo os requisitos da petição inicial, a qualificação do autor e logo em seguida se diz que vem propor ação declaratória negativa ou ação ordinária. Então, muitas vezes se liga a ação, que é um poder ou direito, à própria pretensão que se deduz ao fim da petição inicial. Então, na verdade, ao que digamos, um elemento concretista nessa praxe forense de ligar esse poder ou direito de exigir do Estado uma tutela jurisdicional, ligar o veículo, né, esse poder ou direito, à própria pretensão em si. Mas é por isso que vale a pena aqui nós avançarmos e verificarmos a outra teoria, que é a teoria concretista, a ação como direito autônomo e concreto. E aqui a existência da tutela jurisdicional só existiria diante da proteção concreta, razão pela qual o direito de ação só existiria quando a sentença fosse favorável ao autor, não é? Seria o direito de se exigir do Estado uma sentença favorável. O principal